É isso aí, galera, aqui é o Wagner com mais uma videoaula aí. Agora eu vou falar um pouco sobre os números complexos, tá ok? Então vamos lá. Bem, alguns pré-requisitos, né? Você tem que ter uma base, né? Saber aí algumas as operações elementares, né? Mexer com potenciação, radiciação, é, trabalhar com as propriedades básicas, né? De potenciação e radiciação, né? A gente também vai desenvolver alguns binômios, né? Então você aí tenta recordar, né? Dar uma recapitulada nos assuntos de binômio, produtos notáveis, tá ok? E mais na frente, quando a gente estiver explorando aí a parte de esboço, né? Do esboço do gráfico, né? Entender aí a interpretação geométrica dos números complexos, a gente vai precisar entender um pouco de trigonometria, né? Então você dá uma estudada nesse tópico, né? Além de saber resolver equações, sistema de equações, tá? A gente precisa, principalmente trigonometria na parte da interpretação de gráfico. Bem, então vamos lá. Vamos recordar algumas coisas lá da teoria dos conjuntos, né? Como surgiu os números complexos, tá? Então observe, primeiro a gente estava no começo de tudo, a gente operava aí com os números naturais, em seguida veio os números inteiros, né? Onde surgiu aí os números negativos, depois os números racionais, né? Ou seja, as frações, e depois os números reais, tá? Então observe, os números naturais, eles fazem parte aí dos números inteiros, tá? Ou seja, o número natural, o conjunto dos números naturais é subconjunto dos inteiros, ou seja, todo natural é inteiro. Todo inteiro é um número racional, tá? Que é representado aí pela letra Q, tá? E todo racional é real, tá? Então racional faz parte do real. Temos também um número aí irracional, ok? O número irracional, observe que o irracional não está fazendo parte aí desse subconjunto, né? O irracional é subconjunto dos reais. Todo irracional é um real, né? Então, racional é um número que a gente consegue escrever na forma de fração. Já o irracional é o contrário disso, ou seja, você não consegue escrever na forma de fração. Tá ok? Então, a união aí, se você juntar o conjunto dos números racionais com irracionais, dá justamente aí os números reais, tá ok? Então, a gente trabalhou até chegar no campo dos reais. E aí o que é que vai acontecer? Por exemplo, um exemplo de número irracional famoso é o número π, tá? Então o π para efeito de conta vale aproximadamente 3,14 e o π você vai encontrar ele justamente se você dividir, né? O tamanho da circunferência, o perímetro da circunferência pelo seu diâmetro, tá? Ou seja, 2 vezes o raio da circunferência. Então qualquer circunferência dividido pelo seu diâmetro vai dar aí o número π, tá? Se você fazer aqui extremos pelo meio, você vê aí, né, a equivalência, ou seja, C é igual a 2πr. Né? Então você tem vários números racionais, como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, tá? Raiz quadrada de 7, são números irracionais, ou seja, números que você não consegue escrever na forma de fração. Mas aí a pergunta, como é que surgiu o número complexo então, né? Como estendeu esse campo aí? Então vamos lá. Então, primeiro vamos definir aí o que é o número complexo e mais na frente aí com um exemplozinho a gente vai ver aí como foi que surgiu esse número complexo, né? Então observe, o número complexo na sua forma algébrica é dado por A mais BI, tá? Representei aqui pela letra Z e Z é igual a mais BI, que é o complexo, tá ok? Então o A, ele pertence aos números reais, B também, e a gente tem aí por definição, tá aqui ao quadrado a menos 1. Então foi criada essa unidade imaginária aqui que eu vou chamar de I, tá? A gente quando estava até os números reais não existia nenhum número que é elevado ao quadrado e desse um resultado negativo. E aí, para fazer outro tipo de contas, né, ou seja, expandir mais esse universo, a gente criou essa unidade imaginária, tá? Onde I ao quadrado é igual a menos 1, tá ok? Então, observe, a gente tem aqui, ó, que A pertence aos reais e B pertence aos reais. B, né, tá com I aqui, né? B tá marcando I. Então essa parte aqui a gente vai chamar de parte imaginária. Essa parte aqui é a parte real, já que não tem o I com ela, tá ok? Então a gente vai representar, né, vai denotar por esse símbolo, tranquilo? Então aqui significa que é a parte real, que é A, e aqui significa que é a parte imaginária, né, que é B, tá? Então B é a parte imaginária e A é a parte real, tranquilo? Então vamos lá. Então essa definição aí do complexo na forma algébrica. Continuando,
Então aqui a gente tem aí uma equação do segundo grau, né, onde a gente já é acostumado a resolver. Basta usar aí a fórmula de Bhaskara, então vamos fazer isso, tá ok? Então pela fórmula de Bhaskara a gente tem o que? Que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ou seja, x é igual a menos b, né, b aqui é 4, então menos b vale menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado que é 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, né? Então, menos, tá aqui, ó, 4 vezes 1 vezes 5 dá 20, né? Dividido aí por 2a, né? Que é 2 vezes 1, que dá 2 aqui no denominador, tá ok? Então, resolvendo isso aqui, a gente fica, né? Só fiz repetir aqui o menos 4, mais ou menos, ó, a raiz quadrada, né? E a gente faz essa operação, 16 menos 20 dá menos 4, dividido por 2. Então, o que é que acontecia? Quando a gente estava no campo dos reais, a gente parava aqui, né? Porque não existia aí a raiz quadrada de menos 4, né? Não, é impossível a gente resolver isso aí no campo dos reais, né? Já que não tem nenhum número que é levado aí a um expoente par, né? Daria aí negativo. Então, tá ok? Qualquer número ao quadrado não tem como ele dar negativo, tá? Mas a gente quer continuar, né? Não quer parar aqui. O matemático não quer parar, ele quer continuar. Então, o que é que vai acontecer? Aí vem os complexos, tá ok? Então, observe. Continuando aqui, ó. Menos 4 mais ou menos. Então, observe que menos 4, aqui, ó. Dentro da raiz é a mesma coisa que menos 1 vezes 4, tá ok? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, só fiz enxergar o menos 4 desse jeito aqui, tá? Uma forma equivalente. Então, observe. Então, repetindo aqui, ó. Menos 4 mais ou menos. Agora, quem é menos 1? Então, foi definido, lembre lá da forma algébrica, né? Quando a gente definiu a unidade imaginária, onde i ao quadrado é menos 1. Então, vou substituir. Onde tem menos 1, vou colocar i ao quadrado, tá ok? Pois i ao quadrado é menos 1. Então, tem aqui a raiz de i ao quadrado vezes 4 dividido por 2, tá? E aqui eu uso uma propriedade de radiciação onde eu posso separar essas raízes. Então, repetir o menos 4, mais ou menos. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de i ao quadrado vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de i ao quadrado é i, tá? Pois i vezes i é i ao quadrado. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, logo, a raiz quadrada de i ao quadrado vezes 4 dá 2i, tá? Observe que 2i vezes 2i dá 4i ao quadrado, tranquilo? E aqui só fiz repetir o denominador. Então, a gente chegou aqui, ó. Então, observe que quando a gente, né, inventou os complexos, a gente conseguiu aí prolongar essa expressão, prolongar essa conta. Não paramos aqui, né? Demos aí continuidade. E podemos continuar ainda mais aqui, ó, tá? Vamos lá? Então, aqui a gente tem o x' e o x duas linhas, né? X' aqui eu chamei de x1, né? Indicando apenas que é uma raiz dessa equação. Eu tenho que ela vale menos 4, né? Considerando o sinal de mais. Então, menos 4 mais 2i dividido por 2. Né? Observe que isso aqui você pode separar, né? Isso aqui é a mesma coisa que menos 4 dividido por 2 mais 2i dividido por 2. Observe que se você tivesse essa fração, como ela tem o mesmo denominador, né, que é 2, você pode repetir o denominador e fazer a operaçãozinha aqui nos numeradores, tranquilo? Ou seja, se daqui você vem para cá, então você pode fazer o efeito contrário. Daqui você pode passar para cá. Ou você pode estar fatorando isso aí se você quiser. Tudo bem? Vamos lá. Então, menos 4 por 2 dá menos 2. E 2i por 2, né? 2 por 2 aqui, ó, cancelando, dá i, tá? Menos 4i por 2 dá menos 2 e 2i por 2 dá i. Tá? Então, você viu que menos 2 mais i é uma raiz dessa equação. Se você colocar esse valor aqui, tá? E ao fazer todas essas operações, você vai verificar, né, que vai dar zero, tá? Então, menos 2 mais i é uma raiz, mas tem outra. Vamos calcular o x2, considerando o sinal de menos. Então, vai ficar menos 4 menos 2i dividido por 2. Ó. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2 e menos 2i dividido por 2 dá menos i, tá? Então, essas são as raízes dessa equação. Então, o conjunto de solução aí no números complexos seria menos 2 mais i e menos 2 menos i, tá? Então, esses dois complexos aí são soluções aqui dessa equação. Então, observe, né? Quando a gente estava no campo dos reais, não existia solução. A gente ampliou esse campo, esse universo, né? Com a existência de números complexos, conseguir aí uma solução, né? Onde a solução é dada aí por esses dois números complexos, tá ok? Então, foi isso aí que foi uma grande motivação para surgir os complexos, né? Porque o matemático não queria parar aqui, queria continuar, tá ok? Então vamos lá, mais um exemplozinho aí, ó. Dados complexos aí Z1, Z2, Z3,
faço as seguintes continhas. Quero a soma de Z1 com Z2, quero a diferença de Z1 com Z2, quero o produto de Z1 com Z2 e quero aí Z3 ao quadrado e essa combinação aí, né? O produto de Z1 com Z3 adicionado aí com o produto de Z2 com Z3. Então vamos lá, simples e fácil, ó. Operações com complexo, né? Adição, subtração, multiplicação e tal. Essas operações aí são simples, né? Não precisa decorar fórmula, não precisa decorar nada, tá? Aí você vai usar apenas operações básicas, né? Tranquilo? Propriedades básicas, como a propriedade, por exemplo, quando a gente for multiplicar, a gente vai usar a propriedade distributiva. Talvez aqui a gente use aí um pouco o conhecimento dos binômios, né? Produto notável, se você não quiser demorar tanto nas continhas. Então vamos lá. Ó, letra A, Z1 mais Z2. Ó. Então você opera isso aí como você estava operando, né? Com polinômio, tá? Então você opera de maneira simples, como você operava quando você estava resolvendo equações para reduzir os termos semelhantes, tá? É assim que você opera, simples e rápido. Observe, Z1. Quem é Z1? Quero adicionar Z1 com Z2. Então, ó, Z1 tá aqui, ó, 1 mais 2i, mais Z2, que é menos 1 mais 3i, tá? Eliminando aqui o parênteses, o que é que a gente tem? Vamos lá. O que é que a gente tem aí quando elimina? Observe. Como o sinal de mais, né, tá na frente do parênteses, então para eliminar o parênteses, basta eu colocar o que tem dentro dele, do jeitinho que tá, menos 1 e mais 3i, tá? Então ficou aqui, ó. Vou fazer, né, a parte real com as partes real e a parte imaginária com a parte imaginária, tá? Ou seja, reduzir os termos semelhantes. Então, ó, 1 menos 1 dá quanto? 0 e 2i mais 3i dá quanto? 5i, tá? Então, resumo, essa expressão aqui se resume em 5i, tranquilo? 1 matou com 1, né? Ficou 2i com 3i, que dá aí 5i. Então, a letra a soma aí dos complexos Z1 com Z2 dá 5i. Vamos para B? Qual é a diferença do complexo Z1 com Z2? Então observe, Z1, 1 mais 2i, menos aí o Z2, que é menos 1 mais 3i. Resolvendo isso, a gente tem o que? Observe, como a gente tem um menos aqui, ó, na frente do parênteses, então é como se a gente estivesse pegando tudo isso aqui e multiplicando por menos 1, tá? Ou seja, a gente quer o oposto disso aqui. Então o oposto disso aqui, ó, dessa expressão toda, basta trocar o sinal. Toda vez que o menos estiver na frente do parênteses, você troca o sinal aqui de todos os valores que estão dentro do parênteses, tá? Então aqui, ó, tem menos 1, vai ficar mais 1, e aqui tem mais 3 e vai ficar menos 3i, tá, ok? Aqui você reduz aí os termos semelhantes. Então 1 mais 1 dá 2 e 2i menos 3i dá quanto? Menos i, tá? Então a gente ficou o quê? 2 menos i. Então a diferença de Z1 com Z2 é 2 menos i. Dá esse complexo aí. Vamos para a letra C. Produto agora de Z1 por Z2. Então tem aí Z1 vezes Z2. Então observe, basta distribuir, tá? Então você aplica a propriedade distributiva aí da multiplicação. Então pega cada cara desse e multiplica por todo o número daqui. Então no caso eu peguei 1, né? 1 vezes todo mundo daqui, ó. Tá ok? Depois peguei 2i vezes todo mundo. Então 1 vezes todo mundo é 1 vezes menos 1, depois 1 vezes 3i. Depois eu vou pegar o 2i e multiplicar por todo mundo. Então 2i vezes menos 1, depois 2i vezes 3i. Simples assim. Então tá aqui, o que eu falei tá escrito aqui, tá? Então 1 vezes todo mundo mais, né, ó, mais 2i vezes todo mundo. Resolvendo isso aí, a gente tem o quê? 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, tá? Então só fiz repetir isso aqui, essa expressão. Já que 1 é elemento neutro, né? 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Tranquilo? E aqui eu tenho 2i vezes isso aqui. Então tenho 2i vezes menos 1, menos 2i, tá? Lembre, mais vezes menos é menos. E eu tenho 2i vezes 3i, então tenho o que? 6i ao quadrado, tá? Ó, 2 vezes 3 é 6, i vezes i é i ao quadrado, tá? Então apareceu aqui, ó, o i ao quadrado, que por definição a gente sabe que vale menos 1. Fazendo a substituição, a gente tem o que, ó? Repetindo aqui, ó, menos 1, né? Que eu tenho, reduzindo os termos semelhantes, 3i menos 2i dá i. E 1 ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. E aqui eu posso reduzir, né? O menos 1 com menos 6 dá quanto? Menos 1 com menos 6 dá menos 7. Então, logo o produto de Z1 por Z2 é menos 7 mais i, tá? Continuando aí, a gente tem agora a letra D e a letra E. Então, vamos lá, letra D. Quanto é que vale o complexo aí Z3 ao quadrado, né? Z3 elevado à segunda. Então, vamos lá. Z3 aqui, a gente tem aqui, né? Que é 2 menos 2i elevado à segunda. Bom, isso aqui elevado à segunda significa que eu vou repetir a base aí duas vezes. Então aqui você pode distribuir como a gente fez aí na letra
C, né? Isso, você faz aí como você fez na letra C. Distribui, tá? Então vai ficar 2 vezes isso tudo e menos 2i vezes isso tudo e você faz conta, tranquilo? Se você não quer fazer assim, você aí pode memorizar a ideia dos produtos notáveis, tá? Toda vez que você tiver o quadrado aí de uma diferença, você usa a seguinte ideia, que é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Fica a sua escolha. Se você quer memorizar, tá? A ideia do produto notável, se você quer apenas aplicar aí a propriedade distributiva. De todo jeito, você chega na mesma resposta. Então, vamos lá. Eu aqui apliquei a ideia do produto notável, tá? Então, o quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado é 4, menos, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. 2 vezes o primeiro, que é 2 vezes o segundo, que é 2i, mais o quadrado do segundo. 2i ao quadrado dá o quê? Dá 4i ao quadrado, né? Vou elevar o 2 e depois elevo o i. 2 ao quadrado é 4, i ao quadrado. Tranquilo? Reduzindo isso aí, a gente fica como? Ó, repetir o 4, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Tá? E 4i ao quadrado, a gente sabe que ao quadrado é menos 1 vezes 4 dá menos 4. Agora observa, aqui a gente cancela, né? 4 menos 4 dá 0. Resta apenas aí 8i, negativo, tá? Então, z3 ao quadrado dá menos 8i. Vamos para a letra E? Letra E é bacaninha, né? Então, uma maneira de fazer letra E é você fazer os produtos aí, tá? Você faz z1 vezes z3, que vai dar um complexo. Depois você faz z2 vezes z3, dá outro complexo. Depois você soma esses complexos. É uma ideia, tá? Você tenta aí fazer que você vai achar do mesmo jeito. Outra ideia, né? Uma ideia mais esperta. Observe que o z3 aparece aqui nessa parcela e nessa. Então você pode fatorar, tá? Ou seja, colocar o z3 em evidência. É uma maneira aí, digamos, mais rápida, tá? Então vamos lá, colocando a z3 em evidência, você ficou o quê? Com z1 mais z2 entre parênteses. Observe que é fácil você verificar essa igualdade, né? Basta você distribuir aqui, ó, z3 vezes z1, ó, tá aqui, ó, e z3 vezes z2, tá aqui, tá? Então você quando distribui aqui, você chega aqui no lado esquerdo, tranquilo? Então vamos lá. Quem é Z3? Está aqui, ó, Z3, tá? E Z1 mais Z2 a gente já calculou, 5i. Então ficou Z3, que é isso aqui, vezes 5i que a gente já calculou. E aqui basta distribuir. Então 5i vezes 2 e 5i vezes menos 2i. Dá quanto isso aí? 5i vezes 2 dá 10i. 5i vezes menos 2i dá 10i ao quadrado, não é isso? Tá, ó, mais vezes menos está aqui. 5 vezes 2, 10. I vezes i, 2. I ao quadrado. Mas i ao quadrado é quanto? Por definição, i ao quadrado aí vale menos 1. Então, menos 1 vezes menos 10 dá mais 10, tá? Logo, essa combinação aqui vale 10i mais 10, tranquilo? Antes de resolver essa questão, observe que todas essas questões aqui, ó, que eu fiz com vocês aí, pessoal, a gente pode estar usando aqui, ó, esse site aqui que é show de bola, já tem vídeo aula minhas aí ensinando a mexer nele, tá? Então se você tem um celular aí com acesso à internet, então facinho você entra nesse site, Wolfman Alpha, tá? E aí você pode resolver todas as questões aí fácil. Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, essa daqui, por exemplo, ó, Z3 ao quadrado, né? Z3 é 2 menos 2i. Então, pegar aqui, ó, 2, abre parênteses, né? 2 menos 2i. Isso é elevado ao quadrado. A potenciação no Wolfman Alpha é o chapeuzinho, tá? Então, veja aí minhas vídeos de ordem como mexer no Wolfman Alpha, como usar o Google como calculadora. Então, igual, ó, dá um enter, ó, ele vai calcular isso, tá? E vai ter que chegar na mesma resposta que a gente chegou. Então, vamos ver, ó. Então, tá aí, ó. Então ele aqui diz a entrada, né? O que aqui significa, né? O input, que é a entrada. Então isso aqui significa isso. E aí o resultado, né? Que é menos 8i, tranquilo? Então você vê que no Wolfman Alpha você calcula tudo mesmo, tá? Por exemplo, você faz essa combinação aqui, digita lá, ele vai achar aqui 10 mais 10, tá? Então continuando. Observe aí o próximo exemplo. Determine no complexo Z em cada caso. Primeiro caso, 3z mais 4i é igual a z menos 6i elevado a 20. E a letra B, 3z vezes i é igual a z mais i, tá? Então, observe que interessante. Vou pegar aqui a letra E e vou digitar lá no Wolfman Alpha. Ó, que show de bola. Fantástico esse site. Fantástico mesmo. Então, você tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, 3z mais 4i, tá? 3z
mais 4i, tá? A multiplicação, esse jeito que eu escrevi aí, 3i mais 4i, a multiplicação é o asterisco. Também que eu faço 3 vezes i mais 4 vezes i, tá? A mesma coisa. 3i mais 4i, que é igual a z menos 6 vezes i elevado a 20. Então, quando eu der um enter, ele vai achar a resposta. Vamos ver? Fantástico esse site, fantástico mesmo, show de bola. Veja as videoaulas, eu fiz uma videoaula aí de como mexer nele, tá? Como fazer várias coisas nele. Então tá aí, ó. Olha que bacana. Então, o resultado, né? Ele aqui no resultado, ele não deu resultado, ele não foi mais além, ele apenas calculou i a 20, ó. I a 20 para ele é menos 6. Observe que o input aqui, ó, tá sendo igual ao result. Então, i a 20 é menos 6. Então, na verdade, a gente digita isso aqui, tá? A gente pode digitar isso aqui, ó. Você pode digitar isso aqui, né? Z menos 6. Então, você apaga aqui, ó. Que i a 20 vai dar 1. Então, fica Z menos 6. Então, vou dar um enter agora. Tá? Aí, agora ele vai até o final. Vamos ver? E agora ele vai até o final. Aí. Então, esse é o resultado, tá? Menos 3, menos 2i, ó. Solução do complexo, tá? Z vale menos 3, menos 2i. Então, a gente vai resolver e tentar achar essa resposta. Então, vamos lá. Solução. Primeira coisa, a gente vai calcular quanto é i elevado a 20, tá? Então, observe. A gente sabe quanto é i ao quadrado. Então, vou fazer um jeitinho, né? Daqui dentro aparecer o meu i ao quadrado, que é o que eu sei, tá? Então, observe. I elevado a 20 é a mesma coisa que i ao quadrado elevado a 10. Propriedade básica de potenciação, né? Porque você pode estar multiplicando aqui os expoentes. 2 vezes 10 dá 20. Mas quanto é i ao quadrado? Fazendo a substituição, você tem que i ao quadrado é menos 1. Então, logo, menos 1 elevado a 10 é 1, tá? Toda a base negativa é elevada a um expoente aí. A um expoente, né? Toda a base negativa é elevada a um expoente aí qualquer vai dar aí vai dar 1, tá? Uma base negativa elevada a um expoente par dá um número positivo, tranquilo? Tá ok? Porque o negativo aqui vai aparecer um número par de vezes, tá? Então, menos 1 elevado a 10 dá 1. Então, substituindo, a gente tem o quê? 3i mais 4i é igual a z menos 6, né? I elevado a 21. Então, vai ficar menos 6 vezes 1, que é menos 6. Então, ficou aqui, ó, uma equaçãozinha simples, básica, né? Resolvendo ela, a gente tem o quê? Passando aí o z para o primeiro membro e o 4i para o segundo, né? Toda vez que mudar de membro, a gente muda o sinal. Então, vai ficar aqui, ó, 3z menos z, que é igual a menos 6 menos 4i, né? 3z menos z dá 2z, né? Só fiz repetir aqui o segundo membro e logo aí a gente tem que z é igual a menos 6 menos 4i dividido por 2. Né? Você pode parar aqui, mas observe que dá para você dividir, tá? Menos 6 dividido por 2 e menos 4 dividido por 2. Menos 6 por 2 dá menos 3 e menos 4 por 2 dá menos 2i, do jeito que tem no site, ó. Menos 3, menos 2i, né? Fantástico esse site, tá? Vamos para a letra B. Na letra B eu vou usar o fato, observe, na letra B se você for tentar resolver como fez a gente não vai para lugar nenhum, tá? Então a ideia é, você conhece o Z, né? Você tem outra cara para o Z, que é justamente o A mais BI. Então essa é a ideia que eu vou usar agora, tá? Então onde tiver Z eu vou colocar A mais BI. Fazendo a substituição eu tenho o que? 3 vezes Z mais quem é Z? A mais BI. Vezes I é igual a Z, quem é Z? A mais BI, tá? Mais 1, tá? Observe, se eu resolver isso aqui vai dar o quê? Aqui deu o quê? Manter o esquema e não mostrar a mensagem, tá? Aqui deu um probleminha básico, mas já resolveu, tá? Mensagem aí do Windows. Vamos lá? Então, observe. Depois a gente digita essa expressão aqui no Wolfram Alpha, né? No site, você vai ver que ele acha aí a resposta facinho, facinho. Então, ó, fiz a substituição, cheguei nisso aqui. Então, aqui basta você distribuir normalmente, né? Dos fatores, não altera o produto. Você pode ficar à vontade aí para multiplicar essas coisas. Então, ficou 3i, né? 3 vezes i, 3i, então ficou 3i vezes a e 3i vezes bi, tá? Então 3i vezes a é o que? 3ia e 3i vezes bi. Então resolvendo isso a gente fica o que? Ó, 3i vezes a é a mesma coisa que 3a vezes i, né? E aqui tem um 3bi vezes i, né? I é i ao quadrado, tá? E só fiz repetir aí o segundo membro, tranquilo? Então ficou 3i vezes a, que dá isso aqui, e 3i vezes b, né? Então dá isso aqui, né? Já que i vezes i aqui dá i ao quadrado. Substituindo i ao quadrado por menos 1, a gente fica o quê? 3ai, né? Menos 1 vezes 3b dá menos 3b, tá? E aqui eu coloquei o i em evidência, tá? Fatorei. Então, observe, se eu distribuir, ó, eu volto para cá, ó. I vezes b tá aqui, ó. E i vezes 1 é que é i. Então,
Então coloquei o I aqui em evidência, né? Sobrou o B e sobrou 1, tá? Por quê? Porque eu vou comparar agora, tá? Então eu coloco, separa a parte real da parte imaginária para poder fazer aqui a comparação, né, do primeiro membro com o segundo, tá ok? Então observe. O que é que a gente vai ter aí agora? A parte real aqui é quanto? É menos 3b. A parte real é a parte que não tem o i. Então a parte real no primeiro membro é menos 3b, que vai ter que ser igual, né? Para que esse complexo seja igual a esse, então as partes reais têm que ser iguais, assim como as partes imaginárias, tá? Então menos 3b vai ser igual a A, ou A é igual a menos 3b. E aqui, ó, quem está com i aqui, ó, 3a, que vai ter que ser igual a essa parte aqui que está com i, tá? Que é b mais 1, ou seja, a parte imaginária é igual a parte imaginária, a parte real é igual a parte real. Tranquilo? Então logo A é igual a menos 3b e 3a é igual a b mais 1. Então você tem esse sistema aí para achar o valor de A e de B. Então sistema simples, tá? Observe, basta substituir. Como A é menos 3b, vou substituir nessa equação, tá? Onde tiver A, eu vou tirar e vou colocar menos 3b. Então vai ficar 3 vezes menos 3b é igual a b mais 1, tranquilo? Resolvendo isso aqui, a gente tem o quê? Vamos lá. 3 vezes menos 3b dá menos 9b, que é igual a b mais 1. Só fiz repetir o segundo membro. Passando o b para o primeiro membro, vai ficar menos b. Então 9b menos b dá o quê? Menos 10b, que é igual a 1. Logo, b é igual a 1 por menos 10, que é a mesma coisa que menos 1 por 10, tá ok? Então já achei b. Substituindo aqui, ó, eu acho a. Então a é igual a menos 3 vezes b. Mas quem é b? b é menos 1 por 10. Então tem uma multiplicação de fração simples, né? Onde fica menos 3 vezes menos 1 dá 3 e 10 vezes 1 dá 10, tá? Então logo o a vale 3 décimos e o b vale quanto? O b vale menos 1 décimo. Logo, z é quem? Z é A mais BI. Quem é A? A é 3 dividido por 10, né, mais BI. Né? O B aqui é menos 1 décimo, né, vezes I. Então dá isso aqui, tá? Menos I por 10, tá? Se você quiser colocar 1 aqui, pode colocar. Mas como 1 é neutro, basta a gente colocar I por 10. Então Z é igual a A, que é 3 décimos, tá? Mais BI, que BI, no caso aí o B vale menos 1 décimo de I, tá? Que dá 1 por 10, tranquilo? Então, pessoal, esse é o valor de Z. Então, vamos digitar essa equação e vamos ver aí se o Wolfram Alpha chega nessa resposta, né? Observe que isso aqui é a mesma coisa que Z igual a 3 menos 1 por 10, né? Já que o denominador é igual, a gente poderia estar repetindo o denominador e fazendo a operação no numerador, tá? Ou seja, Z é igual a 3 menos I dividido por 10. Colocando apenas um 10 aí embaixo da diferença de 3 por I, tá? Então, no Wolfram Alpha, então tenho 3ZI, 3i, ó, 3 vezes é o que? Asterisco, vezes, de novo, i, que é igual a z mais 1, tá? Então isso dá quanto? Vamos rezar para dar certo? O final é fantástico, fantástico mesmo. Tem mais vídeo aula minha explicando a mexer nele, então observa a resposta aqui, ó. Então ele dá o input, né, a entrada, né, que é a equaçãozinha da gente, ó. Isso daqui, então deixa eu fechar aqui as propagandas, spam. Então isso daqui é igual a isso daqui, ó, a entrada, o input. Aqui algumas formas alternativas e aqui a solução, a solution, tá? Então z é igual ao que a gente achou, tranquilo? Não, aqui tem, então aqui eu disse errado, né? O não é um i, tá? Por isso que a resposta é diferente. Aqui é um i, agora sim, agora tem que aparecer o mais lá, né? 3 décimos, né? Menos o i por 10, tá? Então vamos lá, aí agora tá certo, ó. 3 décimos menos i por 10. Então, com esse site aqui você resolve tudo, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, tá? Entre em contato, tranquilo? Tá aqui a minha página e quem curta o conhecimento, compartilha a ideia, tá ok? Compartilhe no Face, se inscreva aí no meu canal do YouTube e sucesso!